Será que o mundo em que a gente vive é, de fato, real? Ou será que estamos todos dentro de uma simulação de computador tão avançada, mas tão avançada que é impossível distinguir da verdade? Sabe, essa é uma das perguntas mais doidas e fascinantes do nosso tempo e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, olha só essa frase do Elon Musk. A ideia de que as chances são de bilhões para uma parece coisa de ficção científica, né? Mas a lógica por trás disso é surpreendentemente direta. E acredite se quiser, tudo começa com algo que a maioria de nós conhece muito bem: videogames. Pois é, a base para esse argumento todo da simulação vem da evolução dos videogames. É uma analogia muito poderosa que mostra a velocidade incrível com que os mundos digitais estão se tornando complexos. Pensa bem na escala disso. Algumas décadas atrás, o auge da tecnologia era o Pong, 2 barrinhas e um pontinho. Hoje, a gente tem simulações 3D fotorrealistas, com milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo. Agora projeta essa trajetória para o futuro. Onde que a gente vai parar? O negócio é que a tecnologia não avança de pouquinho em pouquinho. Ela avança de forma exponencial. E aqui está o pulo do gato. Se a gente assumir qualquer ritmo de melhoria contínua, parece inevitável que, em algum momento, uma civilização vai ser capaz de criar simulações que são idênticas à realidade. E mais, com seres conscientes dentro delas, que acreditam piamente que são reais. Agora pensa comigo, se uma civilização consegue criar uma simulação perfeita, por que ela faria só uma? Uma única realidade base poderia gerar bilhões de mundos simulados, e num universo assim, o número de consciências simuladas seria infinitamente maior que o das originais. A partir daí, é pura estatística. E esse raciocínio não é só uma viagem de quem gosta de tecnologia, não. Isso foi levado a sério e formalizado em um argumento filosófico bem poderoso por um cara chamado Nick Bostrom, um filósofo da Universidade de Oxford. Olha, um ponto importante. Bostrom não chega e fala, nós estamos numa simulação. Não é isso. O que ele propõe é um trilema, que é tipo uma escolha forçada entre 3 possibilidades. E ele argumenta que uma delas é quase com certeza verdadeira. Vamos analisar as opções. Primeira, a grande maioria das civilizações se extingue antes de conseguir criar essas simulações. Segunda, as civilizações que chegam lá, que têm a tecnologia, simplesmente perdem o interesse em fazer isso. Mas e se nenhuma dessas duas for verdade? Bom, aí só sobra a terceira opção. O universo está lotado de simulações, e a chance estatística assim esmagadora é de que nós estejamos em uma delas. Ok, saindo um pouco da filosofia e mergulhando na física, alguns cientistas acreditam que podem existir pistas da natureza simulada da realidade escondidas nas próprias leis do nosso universo. Como se o programador tivesse deixado mais falhas no código, sabe? Um dos fenômenos mais bizarros da física quântica é o efeito observador. Resumindo a ópera, as partículas subatômicas se comportam de um jeito quando ninguém está olhando e de outro jeito completamente diferente quando são observadas. É muito esquisito. É como se a realidade soubesse que está sendo vigiada. E a hipótese aqui é a seguinte: para economizar poder computacional, o universo só renderiza, só cria de verdade o que precisa ser observado. Fora da nossa visão, as coisas talvez existam só como uma onda de probabilidades, e não como uma realidade sólida. Exatamente o que um videogame faz para não travar e otimizar seus recursos. Claro que a história não é tão simples. Nem todo cientista compra essa ideia. Na verdade, existem argumentos muito fortes, baseados na própria física, que sugerem que simular o nosso universo seria simplesmente impossível. E aqui está o centro da briga. Por um lado, essa esquisitice quântica parece um atalho de programação para economizar recursos. Por outro, a energia necessária para rodar um programa dessa magnitude poderia exigir mais do que o próprio universo contém. É um paradoxo em tanto. Os físicos que estudam o problema argumentam que a realidade é caótica e complexa demais para ser baseada em algoritmos. Um programa de computador, não importa o quão avançado seja, precisa de um código por trás. E eles sugerem que as leis da física não parecem um código, mas sim uma propriedade fundamental que simplesmente existe. Com argumentos tão fortes dos dois lados, como é que a gente fica? Bom, alguns pesquisadores tentaram abordar a questão de um ponto de vista puramente estatístico. O astrônomo David Kipping usou uma ferramenta estatística chamada análise bayesiana, que é basicamente uma forma de atualizar probabilidades com base em novas informações. Ele simplificou o trilema de Bostrom para uma escolha mais direta: ou as civilizações criam simulações, ou não criam. E essa simplificação levou a uma conclusão surpreendente. Depois de toda a análise, Kipping concluiu que as chances são de praticamente 50-50. É isso mesmo, um cara ou coroa.
A probabilidade de estarmos em uma simulação é quase a mesma de estarmos na realidade original. A lógica é a seguinte: se é possível criar simulações, então com o tempo existirão bilhões delas para cada realidade base. Mesmo que a criação de simulações seja um evento raro, a quantidade gigantesca de pessoas simuladas acaba equilibrando as chances, tornando a nossa própria existência, no fim das contas, um caro coroa. Mas o mais fascinante é que essa ideia, que parece tão moderna e ligada à tecnologia, não é nem um pouco nova. Na verdade, é uma das questões mais antigas da filosofia, só que agora ela vem com uma nova roupagem digital. Platão, Zhuangzi, Descartes, todos eles quebraram a cabeça com a mesma incerteza sobre a natureza da realidade. A hipótese da simulação é só a versão mais recente e tecnológica de uma dúvida filosófica que nos acompanha há séculos. E tudo isso nos leva à questão final. Se descobríssemos amanhã, com 100% de certeza, que este mundo é uma simulação, o que mudaria? O amor, a dor, a alegria, tudo isso se tornaria menos significativo? No fim das contas, o que define a realidade? É a sua base material ou é a experiência que ela nos proporciona?